Olá, galera, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a professora Mariana de Geografia e a partir de agora as aulas serão comigo, tá? A gente vai iniciar o capítulo 16 e vamos até o capítulo 20 juntos, estudando um pouquinho da geografia. Para quem já é meu aluno, eu queria dizer que eu estou com muita saudade e que eu espero que em breve a gente se encontre, tá? E para quem não é, seja bem-vindo, espero que gostem. Gente, o capítulo 16, ele fala sobre a geopolítica atual na Rússia. E aí, ele retoma um pouquinho o que vocês viram no capítulo 14, porque o capítulo 15, ele é só de exercício, não é isso? Exercício de fixação, para melhorar o conhecimento de vocês e tal. E aí, no capítulo 14, vocês estudaram sobre a transição da geografia, perdão, sobre a transição da Rússia socialista para a Rússia capitalista. Os presidentes, as medidas tomadas, quais foram as dificuldades econômicas, como que eles conseguiram superar algumas dificuldades. Sendo que para que a gente chegue na geopolítica atual da Rússia, a gente precisa relembrar um pouquinho essas coisas, tá? Óbvio que vai ser de forma bem mais rápida do que vocês viram no capítulo 14. Vamos começar? Olha só, antes de começar, eu coloquei para vocês primeiro sobre o que é geopolítica. Porque é muito comum, né, a gente ouvir falar sobre geopolítica nos jornais, na TV, na própria geografia, dentro de sala de aula, né? A gente fala muito sobre geopolítica e quando você está lá fazendo uma questão discursiva e você coloca essa palavra, nossa, a questão fica maravilhosa, né? A geopolítica mundial. Mas às vezes vocês esquecem de ir a fundo, de entender, poxa, o que é realmente geopolítica? A gente vai falar de um modo, o capítulo trata sobre a geopolítica atual da Rússia e às vezes você não sabe nem o que é geopolítica, né? Ou esqueceu, ficou confuso. Então, olha só. A geopolítica, coloquei aqui para vocês, é uma ciência que ajuda um país a se posicionar em relação à sua região, de modo que influencie economicamente e geograficamente através de uma política de dominação. A geopolítica, gente, nada mais é do que as questões políticas tratadas pela geografia, tá? Então, é uma área da geografia que estuda o posicionamento dos países no mundo. O posicionamento, o seu grau de influência, a sua intervenção dentro das discussões atuais, dos acontecimentos vigentes, né, dos acontecimentos da atualidade e que podem impactar não só o seu país, como o globo por inteiro, né, o planeta por inteiro. Então, a geopolítica não é só questões políticas, porque a política ela interage com as questões econômicas, com as questões sociais, tá? Com as questões raciais. Tudo isso que vem à tona no nosso dia a dia faz parte da geopolítica. E como o país vai se posicionar, vai se mostrar, vai interferir diante dessas questões, o que a gente estuda, que é a chave do negócio. Coloquei aqui para vocês, ó. A geopolítica tem o objetivo de interpretar os fatos da atualidade, visando compreender e explicar, principalmente, né, os conflitos internacionais e as questões políticas da atualidade. Então, as questões políticas como um todo, né, como um exemplo, entrada de algum novo membro na União Europeia, saída do Reino Unido na União Europeia. Será que isso só diz respeito ao Reino Unido ou não? Ou é uma questão geopolítica tratada por diversos países? Enfim, tá? Então, quando a gente fala de geopolítica atual da Rússia, como que a Rússia, como país, está agora
em 2020 ou dos últimos 5 anos para cá, né, está agora na atualidade, lidando com essas questões atuais? Como que ela se posiciona diante das questões políticas da atualidade? Como que ela se posiciona diante dos conflitos internacionais, né? Questão da água, questão do petróleo, conflitos raciais, étnicos, enfim, é isso que a gente quer saber. E como está sendo a sua hegemonia? Lembram que a hegemonia faz referência ao poder de influência de um país. Então, um país hegemônico é aquele país que tem um grande poder de influenciar outros países, outras pessoas, ok? Então, como que está a Rússia atualmente? Ela está bem? Ela se posiciona? Ela está sendo bem vista? Ela está conseguindo ser um país hegemônico? Ela está conseguindo influenciar e ser vista com bons olhos por outros países ou não? Ela está sendo mal vista? É isso que a gente vai falar aqui, tá? Dando alguns exemplos, ok? Então, vamos lá. Sabendo o que é geopolítica, a gente relembra o que foi falado no capítulo 14, tá? Gente, de forma rápida, coloquei aqui para vocês, voltei sem querer, coloquei aqui para vocês, 1991, desintegração da União Soviética. De 1945, pós-Segunda Guerra, né? No caso de 1946, pós-Segunda Guerra, até 1991, foi o período da Guerra Fria, período da bipolaridade mundial, onde o mundo ficou dividido entre 2 polos de poder e de influência, entre 2 polos de hegemonia, como eu já tinha dito anteriormente, né? Um representado pelos Estados Unidos e pelo capitalismo, pelo sistema político-econômico do capitalismo, e outro representado pela União Soviética, que trazia o ideal político e econômico do socialismo, tá? A União Soviética, só para lembrar, vou adiantar aqui um pouquinho, a União Soviética, na verdade, né, URSS é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Vocês, né, muita gente tem a mania de achar que a União Soviética era somente a Rússia. E não, gente, União das Repúblicas. Então, era a Rússia mais outras repúblicas socialistas. Só que a gente lembra muito da Rússia porque, sim, a Rússia, olha aqui a diferença no mapa, União Soviética e Rússia. A Rússia era, né, o maior país em tamanho, né, em dimensões continentais, então ele era o maior país em tamanho, ele era o mais influente, então era ele que influenciava os demais. Por quê? Porque ele era o mais desenvolvido economicamente, era o que tinha o maior poderio militar. Então a gente acaba associando realmente a União Soviética à Rússia. Mas vocês precisam lembrar que União Soviética não é somente a Rússia, tá? Coloquei aqui para vocês, ó, os 15 integrantes da União Soviética. Rússia, Ucrânia, Belarus, Estônia, Letônia, Lituânia e por aí vai. Turcomequistão, Uzbequistão, ok? Tá tudo aí para vocês. Vou voltar agora então o slide, lembrando o que é a Rússia, União Soviética, perdão. Então, em 1991, houve a desintegração da União Soviética e, consequentemente, o fim da Guerra Fria, com uma vitória do sistema capitalista, né? Já que o socialismo ele acabou se desintegrando, perdendo força junto com o fim da União Soviética, tá? E aí no módulo 14 vocês viram como isso aconteceu de forma gradativa, né? O período que desde a década de 80 a União Soviética vinha sofrendo problemas econômicos, vinha perdendo visibilidade, perdendo força nessa disputa da Guerra Fria, né? Que inclusive algumas medidas foram tomadas para tentar reestruturar a economia socialista da União Soviética, como a Glasnost e a Perestroika.
isso tudo vocês viram, tá? Então, com o fim da União Soviética, o que aconteceu com a Rússia? De 1991 a 1999 foi criada a Federação Russa. Passou a existir a Federação Russa, liderada por Boris Yeltsin, tá? Foi nesse momento também que houve uma alteração da Constituição e a Rússia passou a ter um regime semipresidencialista, ok? Gente, o que Boris Yeltsin fez? Ele marcou o momento de transição da Rússia socialista para a Rússia capitalista, porque foi o primeiro presidente pós-fim da União Soviética, tá? Como que ele conseguiu fazer isso? Deu certo? O que ele fez? Vamos lá. Vou passar esse slide aqui que a gente já viu. E aí a gente fala das medidas do Boris Yeltsin. Primeira coisa, ele estava nesse dilema de transformar uma economia planificada em uma economia de mercado. Ou seja, sair de uma economia socialista para uma economia capitalista, levar a Rússia para o capitalismo. Gente, economia planificada é aquela em que o Estado é o poder máximo. É ele que controla a agricultura, é ele que controla atividades industriais, é ele que controla as propriedades, enfim, o Estado intervém, participa, é atuante na economia, tá? Então, ele interfere e dita todas as atividades econômicas do país. Já na economia de mercado, que é a economia capitalista, o Estado ele é mínimo. A gente diz que o Estado é mínimo, ou seja, ele tem uma pequena participação. Quem controla realmente a economia são as empresas privadas, né? São as empresas privadas, os bancos, as grandes transnacionais. E aí ficou para Yeltsin fazer essa transformação, tá? Levar a Rússia da economia planificada para a economia de mercado. Como que ele fez isso, gente? Ele teve que tomar várias medidas para que isso acontecesse. E medidas que foram consideradas radicais, de liberalização da economia e de privatizações para diminuir gastos públicos, tá? Radicais, mas que no momento era o que deveria ser feito, né? Não tem como não ser radical você sair de um sistema socialista para um sistema capitalista totalmente oposto. Então, as mudanças seriam radicais. Mas como ele botou, né, a cara nessas mudanças, o seu governo ficou conhecido por ter terapia de choque. Tá? Essas medidas que ele tomou foram conhecidas como terapia de choque. O que é uma terapia de choque, gente? É aquilo que tem que ser feito, pode ser doloroso, mas deve ser feito, tem que ser feito de forma rápida, para que dê certo. Então, é uma terapia de choque. Você pode sofrer agora, pode não ser muito bom, mas tem que ser feito e vai funcionar, tá? Sendo que o seu governo, ele não foi lá muito bem visto. Ele foi marcado por corrupção, por inflação, por colapso econômico, por problemas sociais, ou seja, o início, gente, essa transição da Rússia socialista para a Rússia capitalista não obteve muito sucesso, tá? Nesse primeiro governo de 91 a 99. Mas convenhamos que mudar da noite para o dia e da água para o vinho, né, não seria tão fácil realmente. O mais estranho seria se desse certo de cara. Mas ele tomou as medidas e iniciou esse processo de mudança. Mas a Rússia acabou perdendo influência no espaço geopolítico mundial. Não teve jeito. Gente, como assim perdendo influência? Durante a Guerra Fria, ela tinha um poder de influência absurdo, tá? Como principal representante da União Soviética, era um grande país hegemônico, que incentivava, que influenciava principalmente os países ao seu redor, né? Mas não só eles. Tanto que o mundo estava dividido entre o poder e a força da União Soviética
e do seu socialismo, e o poder e a força dos Estados Unidos e do capitalismo. E aí, nessa transição de socialismo para capitalismo, nessa adaptação toda da Rússia, ela acabou perdendo influência na geopolítica mundial, tá? Coisa que ela vem retomando aos poucos, a gente vai ver ali na frente. E aí, gente, de 2000 a 2008, outro presidente toma o poder, que é o Vladimir Putin, tá? Foi o Vladimir o responsável por reestabilizar a economia, a política e as questões sociais dentro da Rússia, que o Boris Yeltsin não tinha conseguido ainda, tá? Então, ele foi um dos grandes responsáveis por isso. Quais medidas ele tomou para que isso acontecesse? Várias medidas, gente. Coloquei aqui para vocês as principais medidas tomadas pelo Vladimir Putin para tentar reestabilizar a Rússia, tá? Pós esse momento crítico de transição política e econômica. Então, ele fez uma reestruturação administrativa, centralizou o poder público em 7 distritos. Ele criou reformas legais, tanto na legislação trabalhista, na questão civil, comercial, na lei de terras, na reforma tributária. Ele também enfrentou as oligarquias russas, e isso é muito importante, tá? Porque elas tinham grande influência e concentravam a maior parte das riquezas. Na Rússia, gente, os oligarcas russos, eles sempre foram muito poderosos. E eles sempre tiveram poder em torno deles. Então, um poder de influência muito grande, que com o tempo acabou sendo utilizado como corrupção, como coisas indevidas, né? Ah, eu já tenho muita influência, muito dinheiro, muitas terras, e eu vou adquirir mais. E aí acaba que o poder fica muito concentrado na mão desses oligarcas. E aí Putin falou, não, a gente tem que enfrentar essa oligarquia, não são eles que mandam aqui, tá? A gente agora tem um regime semipresidencialista, então não são eles que mandam aqui. E ele enfrentou esses oligarcas para tentar diminuir essa influência, para tentar diminuir essas atitudes ilegais que eles tomavam, tá? Reprimiu movimentos separatistas, porque o separatismo, obviamente, não seria bom para essa retomada da influência da Rússia na geopolítica mundial, né? Separatismo, gente, é quando países que não se compreendem, que não se sentem pertencentes àquela nação, decidem criar a sua própria nação, o seu próprio estado, tendo o seu próprio território, tá? Então, são quando movimentos nacionalistas surgem e aquela nação tenta se separar de outra que ela não se reconhece, mas que ela estava inserida, tá? Sendo que essa separação não é boa para um Estado como um todo, ok? Então, a Rússia, o Putin, ele reprimiu vários movimentos separatistas, como, por exemplo, o caso da Chechênia e do Daguestão. Continuando... antes disso, gente, eu falei que o Putin ele foi responsável pela reestabilização econômica, política e social e que ele tomou várias medidas para isso. Ok? Apesar de todas essas medidas, esse governo de 2000 a 2008 não obteve grandes avanços comerciais. A Rússia ela ainda não tinha conseguido se inserir economicamente no mercado mundial. Ganhar visibilidade, ser competitiva dentro do mercado, tá? Porque o Putin ele foi considerado um governante linha dura, não tão aberto, não tão flexível assim, tá? A negociações e etc. Então, não foi nesse momento que a Rússia conseguiu voltar com tudo, ok? Foi no momento seguinte, foi de 2008 a 2012, quando quem estava no poder foi o Dmitry Medvedev. Muito, falo muito bem. Mas,
De certa forma, o Putin estava ali do lado, ele nunca saiu de vez, porque ele era o primeiro-ministro desse governo do Dmitry, de 2008 a 2012. Mas ter uma cara nova, gente, foi muito importante para a visibilidade, para que a Rússia ganhasse visibilidade mundial, tá? Então, esse período, sim, fez com que a Rússia retomasse a sua influência geopolítica, né? Que ela começasse a retomar a sua influência geopolítica. O Putin estava ali, ele não deixou, ele estava de olho, estava participando do governo, mas uma cara nova estava no poder, tá? E por que eu digo que foi o momento em que a gente pode dizer que marca essa retomada da influência geopolítica na Rússia? Gente, eu posso citar 3 exemplos, tá? Primeiro, a diminuição das tensões com os países ocidentais, que era muito grande pós-Guerra Fria ainda, tá? Segundo, a entrada da Rússia na OMC, na Organização Mundial do Comércio. Então, para quem até um ano atrás ainda estava com dificuldade, né, até 2007, no caso, ainda estava com dificuldade de estabelecer acordos comerciais, relações comerciais, entrar na na OMC foi um avanço absurdo, né? Na Organização Mundial do Comércio foi um avanço absurdo. E terceiro, a interferência da Rússia na Guerra da Ossétia do Sul. O que isso tem a ver com poder? Muita coisa, gente. Isso representa a retomada do poderio militar. Quando ela interfere na Guerra da Ossétia, é porque ela estava se sentindo preparada para isso, capaz para isso. E quando ela interfere, ela mostra o seu poder, ela mostra para que ela veio. Não é à toa que os Estados Unidos interferem tanto em conflitos que, de forma direta, não tem a ver com o país. Isso mostra poder, isso mostra influência, tá? E de certa forma, indiretamente, sempre vai ter algo que interesse aquele país que interferiu nas guerras de outros países, de outras regiões, tá? Então, essa interferência marcou a retomada desse poder. Ela estava confiante, ela queria mostrar que estava ali e que era contra, era a favor, ou seja, queria mostrar o seu posicionamento dentro da Guerra da Ossétia do Sul. Isso mostrou um poderio militar, tá? A retomada do poder militar da Rússia. 2012 a 2024 a gente não vai entrar, mas coloquei aqui para vocês que nas eleições de 2012, Vladimir Putin foi reeleito e ele vai ficar até 2024. Gente, o cara está dos anos 2000 vai ficar até 2024 no governo. Mesmo que ele não tenha sido presidente, né, de 2008 a 2012, ele estava lá como primeiro-ministro. Então, olha só, 24 anos. Isso é meio assustador para mim. Isso demonstra algo meio antidemocrático. Concordam comigo? Você ter o mesmo representante político durante 24 anos, enfim, por enquanto fica só uma interrogaçãozinha na nossa cabeça. Vamos ver como isso vai se desenvolver, tá? E a influência russa atual na geopolítica mundial recente? Quais exemplos a gente pode mostrar? Desde esse período aqui que eu falei para vocês que ela começa a retomar sua influência, ou seja, desde 2008 até os dias atuais. Além desses 3 principais exemplos que aconteceram nessa época, o que a gente pode mostrar de aumento da participação, do posicionamento da Rússia diante das questões da atualidade, diante das questões políticas e dos conflitos da atualidade? Coloquei aqui para vocês alguns. Primeiro, envolvimento da Rússia na Guerra Civil da Síria em 2011, asilo político a Edward Snowden em 2013. Gente, quem foi o Snowden? O Snowden, ele era um analista de sistemas americano que trabalhava para a CIA, para a NSA, essas grandes empresas, né, essas agências de inteligência americana. E ele vazou vários programas de espionagem sobre o governo americano, né, do governo americano, acusando o governo de traição,
de espionagem de outros países, enfim. E aí a Rússia decidiu dar asilo ao Snowden, né? Asilo político ao Snowden, com interesse nas informações que ele tinha. Gente, a gente começa a ver que aquela rixa da Guerra Fria, de certa forma, continua, né? Meio que de forma velada, mascarada, na encolha, escondida, mas ela continua. Para que a Rússia ia querer saber dos podres dos Estados Unidos? Para ter uma carta na manga, talvez, né? Para questões futuras. Enfim. Depois, coloquei aqui para vocês, estreitamento das relações comerciais com a Líbia e com o Egito, em 2013, conflito na Ucrânia, onde houve invasão e anexação da Crimeia, tá? E movimentos separatistas na Ucrânia, em 2014, interferência russa na eleição presidencial dos Estados Unidos em 2016. Como assim, gente? A Rússia, nessas eleições recentes, a Rússia foi acusada de hackear contas de e-mail dos partidos democrata e republicano, que são os dois principais partidos representantes dos Estados Unidos, tá? Na época era a Hillary Clinton e o Donald Trump que concorriam, né? O Trump foi o vencedor. E segundo as pesquisas, né? Segundo dizem, a Rússia acabou interferindo na escolha presidencial quando ela hackeou essas contas e divulgou isso tudo para a população, tá? Então, mais uma vez, a Rússia tentando se posicionar em relação aos Estados Unidos, tentando estar à frente, tentando ter uma carta na manga para, quando for preciso, jogar, para quando for preciso, colocar lá na mesa, tá? 2019, a gente diz que começou uma nova corrida armamentista. O que foi a corrida armamentista na Guerra Fria, gente? Tanto Estados Unidos quanto Rússia produzindo armas inclusive nucleares, para mostrar poder, para mostrar que os Estados Unidos vinha lá, produzia, não, eu tenho mais força, eu tenho mais poder bélico, se acontecer realmente um conflito, eu saio ganhando. Aí vinha lá a União Soviética, representada pela Rússia, não, eu também estou produzindo arma pra caramba, se vier essa guerra vai ser de igual para igual. Em 2019, a gente diz que houve, né, uma nova corrida, porque os Estados Unidos e a Rússia se retiraram de um pacto que eles tinham contra a construção, a pesquisa de novas armas nucleares. Então, era meio que um momento de estagnação. Quando esse pacto acaba, agora a gente pode pesquisar, agora a gente pode voltar a produzir. E vocês acham que só um lado vai estar produzindo? Só a Rússia? Só os Estados Unidos? Não. Então, mais uma vez, a gente volta a ter a impressão de que Rússia e Estados Unidos continuam naquela disputa da Guerra Fria, tá? Mesmo com a Rússia tendo se tornado capitalista. Essa disputazinha, ela continua. A Rússia deu apoio político e militar à Venezuela, né, ano passado, com todas as questões políticas que a Venezuela passou. A Rússia foi um dos poucos países que se posicionou a favor da Venezuela. A maior parte dos países era contra e, consequentemente, a favor dos Estados Unidos, tá? Foi nesse momento também que a Rússia retirou uma parceria importante que ela tinha de petróleo, que era destinado aos Estados Unidos. Foi nesse momento que a Rússia criou a possibilidade de construir uma base militar na Venezuela, ou seja, bem mais próximo dos Estados Unidos, né, do que a sua localização real.
Isso seria uma resposta às bases militares americanas próximas à fronteira da Rússia. Mais uma vez, uma demonstração de que a briga continua, tá? E aí, gente, eu coloquei... Vocês perceberam? A Rússia tem se reerguido econômica e geopoliticamente, iniciando uma série de ações para transformar a ordem mundial vigente. Qual é a ordem mundial vigente agora, hein? Da unimultipolaridade. Como é que era antes da Guerra Fria? Multipolar, tá? Existiam vários polos de poder. Durante a Guerra Fria, bipolar. O mundo se dividiu em dois polos de poder, Estados Unidos e União Soviética. Pós-Guerra Fria, a gente diz que o mundo se tornou unimultipolar. O que é isso? Várias potências voltaram a crescer, a surgir novamente, tá? Por isso multipolar. Mas dentre essas potências que voltaram a crescer, como por exemplo a Alemanha, como por exemplo o Japão, né? Essas outras potências que emergiram, uma ainda se destaca. Uma ainda é considerada a mais hegemônica e a mais influente, que é os Estados Unidos. Então, a ordem mundial vigente é da unimultipolaridade. E a Rússia quer acabar com essa unimultipolaridade, ou seja, com esse poder supremo que os Estados Unidos adquiriu, principalmente pós-Guerra Fria, tá? Pós-1991. Então, a cada dia que passa, ela tenta recuperar aquele poder que ela tinha durante a Guerra Fria e aumentar ainda mais a sua área de poder e de influência no mundo, tá? E é aí que entram as nossas perguntas, as nossas questões, que no momento a gente não sabe responder ainda, mas a gente tem que parar para pensar, né? Quando eu coloquei para vocês no slide anterior as atuações da Rússia na geopolítica mundial, o tempo todo essas atuações carregam para os Estados Unidos, né? Carregam para uma disputazinha política, econômica com os Estados Unidos. E aí, gente, entram as nossas perguntas. A Rússia, ela vem retomando a sua influência geopolítica, como a gente viu. Além disso, a Rússia é atualmente uma grande potência energética. 1/4 do gás natural da União Europeia, né, que é utilizado pela União Europeia, vem da Rússia. Então, ela tem uma grande chave ali na sua mão, que é o poder energético, sendo que hoje, né, o mundo inserido nessa terceira revolução industrial precisa cada vez mais de domínio energético. Então, ela sai ganhando nisso, ela vem retomando a sua influência geopolítica, mas, em compensação, a gente também consegue perceber um aumento da influência ocidental no leste europeu, que durante a Guerra Fria era majoritariamente dominado pela Rússia. Então, a gente começa a ver países do oeste europeu querendo participar e interferindo nas questões políticas e econômicas do leste europeu, o próprio Estados Unidos intervindo nisso tudo, tá? Mas isso mostra também, gente, que essa disputinha que eu falei que a gente consegue ver entre a Rússia e os Estados Unidos é recíproca. Também é entre os Estados Unidos e os outros países ocidentais contra a Rússia. Porque senão eles não estariam tão interessados assim em interferir e tentar influenciar no leste europeu, tá? Então, mais uma vez, disputa mútua de influência, de interesse entre Rússia, agora, né, não mais União Soviética, e países ocidentais e principalmente os Estados Unidos. Entram as nossas perguntas. É uma disputa mascarada? Né, como eu tinha dito para vocês, parece, não parece? Ainda não está muito clara, ainda não foi declarada, está meio mascarada, mas a gente consegue ver essa disputa entre Estados Unidos e Rússia. Quem será que está no poder? Quem será que vai continuar como o grande país hegemônico mundial? Será os Estados Unidos? Será a Rússia? Serão os países da União Europeia?
E o leste europeu, como é que ele vai ficar nisso tudo? Será que ele vai apoiar e se posicionar ao lado da Rússia? Ou será que ele vai se posicionar ao lado da União Europeia e dos Estados Unidos? Será que futuramente a gente vai ter um retorno da bipolaridade? Ou não tem mais como isso existir, como isso retomar? São perguntas que ficam para os nossos estudos futuros, ok? Quando a gente pensa e estuda sobre geopolítica atual na Rússia, a gente tem que ter todas essas questões em mente. A gente ainda não sabe responder, né, de forma concreta, mas a gente tem que pensar nisso tudo, para que daqui a pouco seja mais fácil a nossa resposta e o nosso entendimento. Tudo bem? Agradeço a companhia de vocês e, gente, beijo, até a próxima aula.